Boníssimo dia, galerinha! Aqui é o Elvis Lessa, seu anfitrião. Sintam-se à vontade nesse canal de respostas em podcast. Desculpem a demora desde o último vídeo e bora para as perguntas postadas. Gostaria de começar mandando um salve para o 106 Negão que pediu um salve e perguntou: como subir capa? Então, cara, ainda tô tentando entender o que você tentou subir, meu brother. Porque você tá falando do capa do YouTube, capa de trabalho, capa do Batman, capinha de celular. Eu fiquei meio perdido na sua pergunta. Mas fala aí direitinho o que você quer que eu tento te ajudar, cara. Vamos lá, nossa segunda pergunta e principal deste programa é do Marrento FF5, que perguntou: foi difícil Portugal se separar do Brasil? Então, companheiro, depende pra quem. Essa separação é o que chamamos de independência do Brasil, e realmente não foi tão fácil quanto parecia nos livros da minha época, não. Tudo vai começar com a independência dos Estados Unidos, que vai criar um precedente para país que era colônia e passa a ser liberto, e vai levantar assim os ideais iluministas. Esses ideais iluministas vão influenciar na Revolução Francesa, que eu posso falar um dia se vocês me perguntarem. E essa Revolução Francesa vai gerar um general chamado Napoleão Bonaparte, que vai tentar dominar toda a Europa. Nesse tempo em que o Napoleão está tentando dominar toda a Europa, ele vai fazer uma coisa chamada bloqueio continental. Por quê? Ele queria dominar a Inglaterra, mas como ele não conseguia, porque a marinha inglesa era sinistra e a Inglaterra é uma ilha, ele foi lá e falou: nenhum país da Europa agora comercia com a Inglaterra, não faz comércio com a Inglaterra, porque senão eu vou atacar. Nesse período, o que o Dom João, o Dom João VI, o rei de Portugal, fez? Ele foi lá, passou um zap para a Inglaterra e falou: Inglaterra, me dá uma moral aí. E aí o que aconteceu? As tropas inglesas vieram para Portugal para defender Portugal, e inclusive foi um marechal inglês que ficou tomando conta de Portugal, e a família real, junto com parte da sua corte, vai pegar os navios ingleses e vai vir para o Brasil. Vão vir morar no Brasil. O Dom João, quando ele chega no Brasil, ele vai criar várias mudanças, tanto mudanças urbanísticas quanto administrativas. Como por exemplo, ele vai criar o Horto, a Biblioteca Nacional, enfim, ele vai fazer um monte de mudança. Mas a principal que nos interessa vai acontecer por causa do Congresso de Viena. O que foi esse raio desse Congresso de Viena? Então, no Congresso de Viena a gente vai gerar o Tratado de Viena, em que os grandes países europeus da época queriam definir quais são as suas fronteiras e combater os ideais republicanos, para poder reforçar as monarquias absolutistas. O que é os republicanos? Essa galera que quer que o povo comande o governo. E as monarquias absolutistas era aquela galera que ganhava o país do pai e queria continuar mandando, e era ele que mandava e pronto. É isso aí. Vamos lá. Por esse tratado ficou acordado que o rei não podia ficar morando em uma colônia, porque senão pareceria que a colônia que está mandando na metrópole, e isso seria muito estranho para a época. Então o que aconteceu? O que o Dom João fez? Como ele não queria voltar, porque a galera que foi com ele já tinha se estabelecido no Brasil, já estava com suas casas, seus comércios, suas fazendas, ele decidiu elevar o Brasil para o status de vice-reino de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil largou de ser uma colônia e quebrou ali o pacto colonial. Na prática, a principal mudança que vai ser importante para o processo de independência vai ser a abertura dos portos às nações amigas, porque a partir daí, quem quisesse comercializar com o Brasil não precisaria mais comprar de Portugal, poderia comprar direto do Brasil. E como que isso tudo vai fazer o Brasil ficar independente? É fácil. Em 1820 vai rolar a Revolução do Porto lá em Portugal, que vai obrigar o Dom João a voltar para lá. Ele vai para Portugal e vai deixar o seu filho Pedro I aqui no comando do Brasil. Depois que ele chegar lá, ele vai querer que o Pedro I volte para Portugal, porque muitos deputados portugueses querem que o Brasil volte a ser colônia.
E aí quando o Pedro fosse para Portugal, isso já aconteceria automaticamente, porque não poderia ter um vice-reino sem um rei aqui. Só que isso não vai agradar os grandes proprietários e comerciantes brasileiros. E nem alguns países que se beneficiavam desse livre comércio entre Brasil. Na verdade não é um livre comércio, é um comércio direto entre o Brasil sem interferência de Portugal. É aí que, com a influência dessa galera e apoiado também por ela, que o Dom Pedro I vai declarar a independência no dia 7 de setembro de 1822. Isso vai acontecer de uma forma um pouco menos pomposa do que aparece na história oficial. Se vocês quiserem, pede aí que eu falo sobre. Esse novo status de país independente vai ser aceito primeiramente por alguns países do continente africano, depois pelos Estados Unidos, depois pela Inglaterra, ambos que tinham algum interesse comercial direto com o Brasil e não seria interessante ela ser colônia novamente. Só que o mais importante era a aceitação por parte de Portugal, que só vai rolar em 1825, quando o Brasil paga para Portugal 2 milhões de libras esterlinas, que foi pego e emprestado com a Inglaterra, que a gente não tinha essa grana toda. Na prática, esse dinheiro nunca saiu da Inglaterra, porque Portugal devia à Inglaterra e o Brasil pegou emprestado com a Inglaterra, então esse dinheiro simplesmente transferiu a dívida de Portugal para o Brasil. Foi isso. Só que a história não acaba aqui. O Brasil ainda teve que pegar vários empréstimos até pedir esse empréstimo para pagar sua independência para Portugal. Porque o que aconteceu? O Brasil não tinha tropas para poder se defender. Então ele teve que contratar mercenários, e em vários locais do país, principalmente no Nordeste, havia uma galera que não queria que o Brasil se tornasse independente, queria que continuasse sendo colônia. Só citando algumas rápidas para poder encerrar, na Bahia as tropas só conseguiram se livrar dos opositores em 2 de julho de 1823, e aí esse dia até é feriado na Bahia até hoje. Nessa tropa, inclusive, tinha uma moça chamada Maria Quitéria, que se vocês quiserem a gente pode contar a história dela também. Depois disso, em 1824, 4 províncias do Nordeste, deixa eu ver aqui, Recife, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, vão declarar sua própria independência, porque eles estavam insatisfeitos com a economia e com a perca de poder. Porque agora a administração do país ficava no Rio de Janeiro, eles não tinham tanto acesso à administração, e o Dom Pedro mandou algumas pessoas para lá para governar essas províncias. O pessoal não gostou, se revoltaram, declararam sua própria independência. O Brasil teve que mandar tropas para lá para poder se livrar. Esse episódio, chamado A Confederação do Equador, vai terminar com a morte dos seus líderes, inclusive do tal do Frei Caneca, que já tinha tentado promover a independência de Pernambuco anteriormente. Vamos lá, o nosso processo de independência, apesar de conturbado e difícil, terminou gerando um herói nacional, o Dom Pedro I. Mas essa imagem de herói ia acabar com o passar do tempo. Só que isso é um outro assunto para um outro podcast. Se vocês quiserem, pedem aí. É isso aí, galerinha. Valeu pelo apoio, deixe suas perguntas e até!